Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas para vocês para a nossa aula de número 7 de língua portuguesa para o 6º ano. Vamos conhecer o assunto da nossa aula, pessoal? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre alguns conceitos de língua e linguagem. Após a definição e a conceituação, compreensão de língua e linguagem, nós vamos diferenciar linguagem verbal e não verbal, certo? Pessoal, eu peço a vocês que preparem o material para a nossa aula, né? Caderno de língua portuguesa, lápis, caneta, borracha, que hoje nós faremos anotações, tá certo? Tenho em mãos que durante a aula a professora vai pedir, tá certo? Ok, vamos conhecer os objetivos da aula, tá? Então, para esta aula nós vamos diferenciar língua de linguagem, nós vamos identificar linguagem verbal e não verbal nas diferentes situações de comunicação, ok? Material em mãos, pessoal, preparados? Vamos lá, então. Então, para começar, nós vamos conversar, né, sobre a diferença de língua e linguagem, tá? Então, a língua é uma forma específica que a gente compartilha socialmente por um grupo de pessoas num país ou numa região. Por exemplo, nós temos a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua italiana, alemã e assim por diante. Então, o que é uma língua, pessoal? Né? É uma forma, né, um jeito específico de um lugar, de um grupo de pessoas, de uma região, de um país, que eles usam para se comunicar. É um objeto de comunicação, né? Por isso que as línguas, elas variam de país para país em algumas situações. Tem países que compartilham, né, as mesmas línguas, a mesma língua, certo? Então, nós não podemos trocar o conceito de língua com linguagem. Por quê, gente? Olha só. A linguagem é a interação que essas pessoas fazem ao utilizar a língua. Perceberam a diferença? Nós temos uma língua e as pessoas que utilizam essa língua no processo de comunicação fazem uso dela, isso é linguagem. A linguagem, ela tem variações, né, diferenças dentro de uma mesma língua. Por isso, por exemplo, que muitas vezes nós temos a mesma palavra, né, o mesmo objeto, mas palavras diferentes. Né? Muitos conhecem por aipim, outros por mandioca, outros por macaxeira, né? Uns conhecem por mexerica, fruta, outros por mimosa, outra por pocã. São as diferentes linguagens que se usa de uma mesma língua. Todas as palavras fazem parte da língua portuguesa, mas o uso delas é diferente dependendo de região para região. Né? Uns chamam de penal, o lugar para guardar os lápis, as canetas, outros chamam de estojo. Né? Isso é linguagem diferente para uma mesma língua, que é a língua portuguesa, ok? Então, nós temos as línguas portuguesa, italiana, inglesa, francesa. E dentro destas línguas, nós temos a linguagem, que é o uso que as pessoas fazem desta língua. Como cada região tem sua tradição, sua cultura, esse uso da linguagem pode ser diferente, pode ser modificado, ok? Muito bem. Adiante. Então, esta linguagem, que pode ser diferente de um lugar para outro, eu posso classificar de acordo com o jeito, o tipo que ela é. Ela pode ser uma linguagem verbal, que é toda a forma de comunicação feita através de palavras. Podem ser palavras escritas ou falada. Então, sempre que eu tenho uma linguagem verbal, o processo de comunicação é feito com o uso de
palavras, tanto na oralidade quanto no registro escrito, ok? Então, anotem lá no caderninho de vocês. O que é a linguagem verbal? É o uso da língua, é a comunicação feita com o uso de palavras. Pode ser escrito e pode ser falado. E a linguagem, vamos os exemplos primeiro, né? Eu já ia falar da linguagem não verbal. Exemplos, né, de linguagem verbal. Um texto, um bilhete, né, um e-mail, as conversas escritas lá no WhatsApp, por exemplo, os áudios, são o uso de linguagem verbal, já que eu tenho uso de palavras, até mesmo nas placas de sinalização, né? Eu posso ter o uso de linguagem verbal. Por exemplo, esta placa aqui, o que é que está escrito aqui? Proibido fumar neste local. Muitas vezes, a mesma placa não tem nada escrito, mas tem um desenho representando a mensagem. No caso do desenho, eu já não tenho mais linguagem verbal, ok? Eu tenho o contrário, eu tenho a linguagem não verbal, certo? Então, se eu tenho uma placa me comunicando algo, como esta, por exemplo, que utiliza apenas a palavra, eu tenho linguagem verbal, ok? Muito bem. E a linguagem não verbal, o que é? É todo o processo de comunicação que nós fazemos sem o uso da palavra. O que eu faço então? Eu uso sinais, gestos, cores, sons, expressões faciais e muitos outros recursos. A gente costuma usar muito a nossa linguagem não verbal, né? Muitas vezes a gente se encontra com os amigos e diz, opa, hoje não tá bom, olha lá a cara, né? E hoje tá triste. Mas a pessoa não disse nada, né? A pessoa não escreveu nada. Por quê? A expressão facial demonstrou o jeito com que a pessoa estava. Fez uso de linguagem não verbal. Eu até trouxe uma ilustração para vocês aqui, ó, dos coraçõezinhos com diferentes expressões nos comunicando diferentes mensagens, né? Feliz, triste, assim por diante, chorando, né? Assustado, triste novamente, bravo. São expressões que nos comunicam algo, mas não está escrito nada aqui. Então, é uso de linguagem não verbal, ok? Então, segunda anotaçãozinha lá no caderno de vocês. Linguagem não verbal, que tipo de linguagem é essa? É aquela que não se utiliza da palavra. O que usa então? Desenho, gesto, expressão facial, cores. Já vou mostrar alguns exemplos para vocês, que até mesmo as cores são exemplos de linguagem não verbal, dependendo da situação em que elas estão. Vamos lá então. Olhem a figura que eu trouxe para vocês aqui. Uma mão erguendo um cartão vermelho. Ao nos comunicar algo, comunica, mas tem algo escrito aqui? Não. Para que serve essa mão erguendo um cartão vermelho? Ah, o jogador foi expulso lá do campo. Sim. Então, esse é um exemplo de linguagem não verbal. Não está escrito nada. Apenas que o juiz fez, tirou o cartão do bolso e ergueu. O jogador já sabe, eu tenho que sair do campo, eu não posso mais continuar jogando. Exemplo de linguagem não verbal. Estão percebendo? Uma cor comunicou algo, ok? Mais um exemplo de linguagem não verbal. Em tirinhas, né, quadrinhos, é muito comum nós termos tirinhas que às vezes não tem nenhuma palavra escrita, mas tem uma história. Aqui, por exemplo, olhem só. Primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro, quarto quadro. Temos uma historinha, né? Começo, meio e fim. O que é que cada personagem
da turma da Mônica fez num dia de calor, né? O Cebolinha foi dar um mergulho lá no riacho, a Mônica tomou uma chuveirada, né? O outro foi lá na banheira e o Cascão, que odeia água, usou o ventilador. Mas não tem nada escrito, né? É o uso de linguagem não verbal. Muitas vezes as tirinhas fazem uso das duas coisas. Utiliza-se a linguagem não verbal e associa-se também a linguagem verbal, os balões com as falas, né, a escrita. Aí nós temos uma linguagem mista, certo? Muito bem. Mais um exemplo, então, de linguagem não verbal. Percebam também que nós temos uma sequência de acontecimentos, nós temos uma história com começo, meio e fim. Olhem só, a Magali, que ela faz um buraquinho, né, na melancia e de lá ela suga, né, todo o caldo, toda a aguinha da melancia e sai. Quando o pai dela chega e corta a melancia, não tem mais nada, né? Não compreende o que tem a melancia, que ela tá inteirinha e não tem mais fruta para comer. Não está nada escrito, né? Nós temos apenas uma onomatopeia. O que é essa onomatopeia aqui? A palavra que está representando o som dela sugando, né, o caldo lá da melancia. Mas não tem uma narração, né, um texto escrito e nem um balão representando o pensamento da Magali, o que ela vai fazer. Aqui na última cena nós temos apenas pontos de interrogação, né, representando as dúvidas do pai, mas não temos uso de palavras, ok? Então é um exemplo de uso de linguagem não verbal, ok? E estas, por exemplo, linguagem verbal, como a prof colocou para vocês, cartas, bilhetes, mensagens de texto, e não precisa ser só escrito, lembram? Posso ter linguagem verbal com o uso da oralidade, da fala, né? Uma música, por exemplo, onde se canta as palavras, quando se declama um poema, né? É o uso de linguagem verbal. Então, aqui a prof trouxe uma carta, um exemplo de carta para vocês. Já chamo a atenção para vocês para a estrutura da carta. O que é uma estrutura da carta? São os componentes da carta, né? Sempre nós colocamos a cidade e a data, na sequência a saudação, o conteúdo da carta, a despedida e a assinatura. Hoje quase as pessoas não escrevem mais cartas, né? Pouco comum. Mas em situações comerciais, isso ainda existe, tá? Eu conto para vocês. A correspondência escrita existe sim. Muitas vezes a gente não se atém em relembrar desses elementos e quando precisa escrever algo, né? Uma carta, por exemplo, não sabe mais por onde começar, certo? Muito bonita a letrinha por sinal, né? Eu achei bem bonita. E essa placa aqui, silêncio, por favor. Uso de linguagem verbal também. Nestas situações, é bem comum nós termos também a mesma placa com o uso apenas de linguagem não verbal. O que é que nós temos nessa situação? Uma pessoa, né? Fazendo o sinal do silêncio ali. Em vez de escrever-se silêncio, por favor, tem alguém, né? Com o indicador sobre os lábios. E todo mundo sabe o que é que tem que fazer. Não tem nada escrito. É o uso de linguagem não verbal se eu tenho somente a ilustração. Quando eu tenho a escrita, é linguagem verbal, ok? Revisando então, pessoal, o que é a linguagem verbal? É todo ato comunicativo no qual eu utilizo as palavras, sejam escritas ou faladas, né? Olha o exemplo de linguagem não verbal que eu trouxe para vocês. Vocês já passaram por uma situação parecida como essa? Chegam em casa e a mãe está lá. Mão na cintura e a cara feia. O que está acontecendo?
Ai, coisa boa que não é, né? A mãe não precisa dizer nada, você já vai logo se explicando, né? O que fez de errado ou não fez. É um exemplo de linguagem não verbal. E a linguagem verbal é toda forma de comunicação que usa, né? Que não usa as palavras. Usa o quê? Desenho, expressão facial, gesto, cor, enfim, né? Tudo sem uso de palavra. Exemplo que eu deixei aqui, um bilhetinho, né? Saiu, foi lá no mercadinho comprar uma coisa, deixou um bilhetinho lá na geladeira para a mãe. Escreveu é linguagem verbal. E se eu uno as duas coisas juntas, eu vou associar a escrita e o desenho e a cor, eu tenho linguagem mista, ok? O que é mista? É de mistura. Então, quando eu associo palavras, né, o uso da escrita da fala, com linguagem não verbal, eu tenho uma mistura, linguagem mista. Ok, pessoal? Bem simples, não é mesmo? Tranquilo, né? Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam, temos atividade para fazer sobre esse assunto. Nos vemos na próxima aula. Tchau!